Escute bem o que vou lhe dizer, pois o que acontece enquanto seus olhos estão fechados e sua alma repousa no silêncio da noite não é mero fruto da sua imaginação. Santo Padre Pio, que mantinha uma intimidade quase palpável com seu anjo da guarda, a quem chamava carinhosamente de pequeno companheiro, deixou revelações que a maioria dos fiéis desconhece sobre a comunicação celestial durante o sono. Ele sabia, por experiência mística direta, que existem 3 sinais específicos e 3 alertas gravados nos seus sonhos que não são coincidências, mas sim o seu anjo sacudindo a sua alma para livrá-la de um perigo espiritual ou terreno que ronda sua vida neste exato momento. O que vou lhe revelar agora tem o poder de abrir seus olhos para o invisível e mudar permanentemente a forma como você encara cada noite de descanso, transformando a dúvida em uma proteção absoluta. Por isso, peço que pare tudo o que estiver fazendo agora. Afaste-se das distrações e silencie o seu celular e procure a quietude do seu coração, pois estamos entrando em um terreno sagrado e de extrema urgência para a sua salvação. Antes de desvendarmos esses mistérios que o Padre Pio confidenciava apenas aos seus filhos espirituais mais próximos, demonstre sua prontidão para ouvir a voz do céu, deixando seu like neste vídeo e escrevendo nos comentários a frase "Santo Anjo do Senhor, sede meu guia", e como um verdadeiro ato de fé e compromisso com a proteção divina que o cerca. Padre Pio não tinha uma relação comum com seu anjo da guarda. Enquanto a maioria de nós mal se lembra da existência desse companheiro celestial que foi designado por Deus no momento exato da nossa concepção, o santo de Pietrelcina conversava com ele diariamente como se estivesse falando com seu melhor amigo de infância. Ele enviava mensagens através do anjo para pessoas distantes que estavam a quilômetros de distância. Pedia conselhos a ele sobre decisões espirituais importantes e complexas, e recebia advertências dele com a mesma naturalidade com que você atende uma ligação telefônica de alguém querido. Nos escritos pessoais de Padre Pio, especialmente nas centenas de cartas trocadas com seus diretores espirituais ao longo de décadas de vida religiosa intensa, ele descreveu inúmeras vezes com detalhes impressionantes como o anjo vinha até ele durante a noite, de aparecendo em sonhos luminosos com mensagens urgentes do céu, direções divinas sobre como proceder em situações espirituais complexas, ou consolações profundamente necessárias em momentos de provação terrível que ele atravessava. Ele entendia algo que poucos santos na história da Igreja compreenderam com tanta clareza e profundidade mística. Os sonhos não são apenas reflexos aleatórios da mente cansada, processando as experiências acumuladas do dia, mas podem ser, quando Deus assim permite e ordena através de sua providência amorosa, canais sagrados e legítimos de comunicação direta entre o céu e a terra, entre o mundo visível que habitamos e o mundo invisível que nos rodeia constantemente, entre a alma encarnada lutando neste vale de lágrimas e os espíritos puros que habitam a presença gloriosa de Deus. O próprio Deus falou através do profeta Joel, numa promessa profética que atravessa os séculos e chega até nossos dias com toda a força original, e que ele derramaria seu espírito sobre toda a carne sem exceção, e que os jovens teriam visões sobrenaturais extraordinárias, e os velhos sonhariam sonhos proféticos carregados de significado celestial. Isso não era apenas para os tempos antigos do Antigo Testamento, isso não ficou restrito à era apostólica dos primeiros cristãos. Essa promessa divina continua válida, continua ativa, continua operando. O céu continua falando através dos sonhos para aquelas almas que têm ouvidos espirituais afinados para escutar a voz sutil, mas poderosa do sagrado. Agora preste atenção total ao que estou prestes a revelar, porque o que vem a seguir pode ser literalmente a chave que vai te salvar de uma tragédia espiritual que já está se aproximando silenciosamente da sua vida, neste momento, sem que você perceba.
Se você tem acordado nos últimos dias, em semanas ou até meses com sonhos estranhos que parecem diferentes dos sonhos normais que você costuma ter, sonhos que têm uma qualidade de realidade mais intensa e vívida, sonhos que deixam seu coração inquieto e perturbado, mesmo horas depois de acordar e retomar suas atividades normais, ou se você tem sentido uma urgência inexplicável ao despertar de manhã, como se algo extremamente importante estivesse tentando alcançar sua consciência, mas você não consegue identificar exatamente o que. E isso não é coincidência boba nem paranoia infundada. Não ignore esse desconforto santo que está te incomodando. Seu anjo da guarda pode estar neste exato momento batendo desesperadamente na porta da sua alma, tentando entregar uma mensagem urgente que você ainda não soube decifrar corretamente porque ninguém nunca te ensinou a linguagem secreta e misteriosa que o céu usa para se comunicar com você durante as horas silenciosas da noite. Padre Pio prometia solenemente aos seus filhos espirituais mais próximos e confiáveis, com toda a autoridade de quem viveu 50 anos inteiros carregando as chagas sangrentas de Cristo no próprio corpo, que, se eles aprendessem a discernir corretamente esses 3 sinais específicos que ele ia revelar com clareza, eles poderiam evitar quedas espirituais terríveis que destruiriam suas vidas completamente. E poderiam sair de caminhos perigosos e mortais antes que fosse tarde demais para voltar ao caminho estreito, e poderiam fortalecer sua união íntima com Deus de uma forma que nenhuma outra prática espiritual, por mais santa e meritória que fosse, conseguiria fazer sozinha sem essa atenção aos sinais noturnos. Esta revelação extraordinária que você está prestes a receber tem o poder sobrenatural de transformar completamente sua vida de oração e de revolucionar sua proteção espiritual contra as armadilhas astutas do inimigo das almas, e até mesmo de mudar o destino eterno da sua alma. Porque quando você aprende a ouvir com discernimento o que seu anjo está tentando te dizer através dos símbolos dos sonhos, você ganha acesso a um sistema de alerta precoce divino que pode te desviar do caminho largo que leva à perdição e te colocar firmemente no caminho estreito que leva ao céu. Por isso, eu imploro de coração que você não deixe que a distração constante roube esta graça preciosa de você agora. Quantas vezes você já acordou no meio da madrugada, talvez às 2, às 3 da manhã, com um sonho perturbador que deixou seu coração acelerado batendo forte no peito e simplesmente virou para o outro lado tentando voltar a dormir, dizendo a si mesmo que foi só um pesadelo bobo sem significado, apenas um reflexo do cansaço acumulado da semana estressante, ou talvez resultado daquela comida pesada que você comeu tarde da noite, contra todas as recomendações? Quantas vezes uma imagem noturna poderosa e vívida ficou gravada na sua memória por dias e dias depois, aparecendo de repente nos momentos mais inesperados do dia quando você estava fazendo outras coisas completamente diferentes, mas você não deu a devida importância espiritual porque achava que era apenas sua imaginação fértil trabalhando horas extras enquanto você dormia profundamente? O quantas vezes você acordou com uma sensação clara e urgente de que precisava mudar algo imediatamente na sua vida, que precisava confessar algum pecado específico que estava pesando na consciência, que precisava se afastar urgentemente de alguma pessoa ou situação perigosa, mas você deixou essa urgência sagrada se dissipar completamente no corre-corre estressante da rotina diária? Padre Pio dizia com uma tristeza profunda, visível no coração, e testemunhada por aqueles que o acompanharam de perto nos seus últimos anos de vida terrena, que milhões e milhões de almas pelo mundo inteiro recebem advertências celestiais claríssimas através dos sonhos enviados pelos anjos e as desperdiçam completamente, jogam no lixo espiritual essa misericórdia divina extraordinária, porque simplesmente não sabem reconhecer a mão providencial de Deus trabalhando amorosamente naqueles símbolos noturnos carregados de significado, ou naquelas imagens densas de sentido espiritual.
É como se Deus estivesse gritando no megafone celestial, tentando acordar a alma para um perigo mortal que está se aproximando rapidamente. Mas a pessoa está com tampões espirituais nos ouvidos da alma e não consegue escutar o alarme de incêndio urgente que está tocando alto e claro. Havia uma mulher chamada Helena, moradora da cidade de Belo Horizonte, profissional bem-sucedida e respeitada na área de advocacia trabalhista e católica praticante que ia à missa todos os domingos sem falta e comungava regularmente com devoção sincera, que procurou o Padre Pio através de uma longa carta cuidadosamente escrita enviada nos anos 50, quando a fama de santidade do frade estigmatizado já atravessava oceanos e chegava ao Brasil. Ela relatava com detalhes angustiantes e precisos que há muitos meses, talvez quase um ano inteiro sem interrupção, ela vinha sonhando repetidamente com a mesma cena aterrorizante que se repetia noite após noite. Ela estava dirigindo sozinha numa estrada escura, completamente deserta e abandonada, sem iluminação pública, sem outros carros passando, apenas ela e aquela escuridão opressiva e sufocante ao redor, envolvendo tudo. De repente aparecia uma curva acentuada e perigosa na estrada, e quando ela tentava virar o volante desesperadamente para acompanhar a curva, os freios não funcionavam de jeito nenhum. O carro não respondia aos comandos freneticamente dados, e ela via com horror absoluto paralisante que logo à frente havia um precipício profundo e ameaçador, um abismo sem fundo visível descendo nas trevas. No último segundo antes de cair no precipício mortal, ela sempre ouvia uma voz masculina forte e potente que gritava desesperadamente com toda a força: "Pare agora! Volte imediatamente! Você vai morrer se continuar nesse caminho perigoso." Ela acordava sempre no mesmo ponto exato do sonho, e com o coração batendo tão forte e descompassado que parecia que ia sair literalmente pela boca, as mãos tremendo violentamente sem controle, o corpo todo suado e gelado ao mesmo tempo, uma angústia terrível e inexplicável oprimindo o peito com peso sufocante. Mas depois de alguns minutos respirando fundo, tentando se acalmar e recuperar o controle, Helena convencia a si mesma racionalmente de que eram apenas pesadelos comuns sem significado especial profundo, talvez causados pelo estresse acumulado do trabalho exigente e competitivo no escritório de advocacia, talvez reflexo direto das longas horas de sono irregular e interrompido que ela vinha tendo. Ela nunca imaginou, sequer por um segundo, que aquilo pudesse ser uma mensagem urgente e desesperada do céu tentando salvá-la. Na carta cuidadosa para Padre Pio, ela mencionava esses sonhos repetitivos quase como uma curiosidade secundária, como algo marginal e menor. E porque o motivo principal e central da carta era pedir orientação espiritual sobre outra questão completamente diferente relacionada à sua vida de oração. Mas Padre Pio, com aquele dom extraordinário de discernimento de espíritos que Deus lhe concedeu de forma especial, leu aquela parte aparentemente marginal da carta e sentiu imediatamente um aperto forte no coração. Uma urgência poderosa do Espírito Santo, alertando que havia algo de extrema gravidade espiritual ali escondido. Ele respondeu a Helena com uma carta que foi preservada cuidadosamente e que hoje está guardada nos arquivos históricos do convento. E nessa resposta urgente ele escreveu com uma veemência rara, sublinhando certas palavras importantes para dar ênfase máxima. "Minha filha querida em Cristo, e esqueça completamente todas as outras perguntas que você fez na sua carta e preste atenção apenas e exclusivamente nisto que vou te dizer agora com toda seriedade. Seu anjo da guarda está absolutamente desesperado, tentando salvá-la de um perigo real e concreto que vai destruir sua vida inteira se você não acordar espiritualmente agora mesmo. Esses sonhos repetitivos não são pesadelos psicológicos comuns sem significado. São avisos celestiais urgentes e desesperados.
E reveja imediatamente todas as suas amizades recentes, todos os seus caminhos profissionais novos, todas as suas escolhas de relacionamento amoroso, porque você está a ponto de tomar uma decisão terrível que vai te jogar literalmente no abismo espiritual e temporal. Helena ficou profundamente chocada com a veemência incomum da resposta do santo. Ela começou a rezar intensamente todos os dias, pedindo a Deus que revelasse claramente que perigo mortal era esse que ela não estava conseguindo ver. O passou a examinar sua vida inteira com lupa espiritual rigorosa. E aproximadamente 3 meses depois de receber a carta urgente de Padre Pio, a verdade terrível veio à tona de uma forma devastadora e chocante. O homem com quem Helena estava planejando se casar em segredo nos próximos meses, um homem aparentemente respeitável e bem posicionado socialmente que ela havia conhecido há relativamente pouco tempo e por quem tinha se apaixonado rapidamente de forma intensa, e foi preso dramaticamente pela Polícia Federal envolvido em uma rede complexa e perigosa de crimes graves de corrupção ativa, lavagem de dinheiro sujo e até ligações comprovadas com organizações criminosas perigosas que controlavam partes da cidade. Se Helena tivesse se casado com ele conforme o plano original que ela tinha entusiasticamente, sua vida profissional e pessoal teria sido completamente arruinada sem possibilidade de recuperação. E sua reputação profissional, cuidadosamente construída durante anos, destruída publicamente, sua carreira promissora na advocacia acabada definitivamente, possivelmente até acusações criminais graves contra ela própria por associação criminal e cumplicidade, mesmo que inconsciente. Mas o sonho repetitivo, assustador, aquela estrada escura perigosa levando inevitavelmente ao precipício mortal, tinha tentado alertá-la desesperadamente durante todo aquele tempo longo. E seu anjo da guarda estava literalmente gritando através dos símbolos poderosos oníricos: "Pare agora! Volte imediatamente! Esse caminho leva à destruição total." Quando Helena escreveu novamente para Padre Pio contando emocionada o que tinha acontecido exatamente e agradecendo profundamente por ele ter interpretado corretamente o aviso celestial urgente, e Padre Pio respondeu com outra carta onde dizia algo que deveria estar gravado em letras de fogo no coração de todo católico praticante: "Minha filha amada, nunca, nunca, nunca ignore os sonhos repetitivos que deixam sua alma genuinamente inquieta. Deus e os anjos não desperdiçam esforços preciosos. Quando eles repetem a mesma mensagem várias e várias vezes através dos sonhos, é porque existe uma urgência real e concreta, um perigo real e iminente, e uma necessidade real e desesperada de você mudar de direção imediatamente antes que seja tarde demais para voltar. O que vem agora vai mudar completamente tudo que você achava que sabia sobre a linguagem misteriosa e, ao mesmo tempo, surpreendentemente clara dos anjos guardiães. Padre Pio. E baseado não apenas nas suas próprias experiências místicas extraordinárias e documentadas, mas também em décadas inteiras de acompanhamento espiritual próximo e atento de milhares de almas que passaram pelo seu confessionário sagrado, identificou 3 sinais distintos e inconfundíveis, 3 tipos específicos de sonhos que revelam quando seu anjo da guarda está se manifestando com uma mensagem direta e autorizada do céu. E uma comunicação celestial que não pode ser ignorada levianamente sem consequências sérias e graves. O primeiro sinal é o mais urgente de todos os 3. Uma verdadeira chamada de emergência espiritual dramática que exige resposta imediata e concreta da alma, uma ação decidida e sem demora perigosa. O segundo sinal traz uma consolação profunda e sobrenatural para aquela alma que está atravessando um vale escuro de sofrimento intenso e aparentemente insuportável, e uma certeza inabalável plantada diretamente no coração de que Deus não abandonou seu Filho amado, mesmo nas trevas mais densas e sufocantes da provação terrível. Mas é o terceiro sinal,
O terceiro tipo de sonho angelical, que carrega o peso mais solene e assustador, a responsabilidade mais grave e permanente, a transformação mais radical e definitiva. Quando você recebe o terceiro sinal e tem a graça preciosa de reconhecê-lo corretamente através do discernimento espiritual apropriado e cuidadoso, e sua vida inteira pode mudar de direção da noite para o dia sem avisos. Seus planos cuidadosos podem ser virados completamente de cabeça para baixo. Seu futuro pode tomar um rumo completamente diferente e inesperado, porque você acabou de receber uma missão celestial específica e pessoal. Uma convocação divina individual que não pode ser ignorada ou adiada confortavelmente sem consequências gravíssimas, não apenas para sua própria alma imortal, mas também para as outras almas que dependem diretamente da sua obediência corajosa a essa missão divina. O primeiro sinal que Padre Pio ensinou pacientemente a reconhecer ao longo de décadas de direção espiritual sábia é o que ele chamava de sonho de alerta urgente. O grito desesperado do seu anjo da guarda quando um perigo espiritual grave e potencialmente mortal para a alma está rondando sua vida neste exato momento, como um lobo faminto circulando ameaçadoramente o rebanho vulnerável. Esse tipo específico de sonho tem características muito particulares e reconhecíveis que Padre Pio descrevia com detalhes minuciosos e precisos para que ninguém pudesse confundir facilmente com um pesadelo psicológico comum causado por ansiedade natural. Você acorda de repente e violentamente no meio da noite, geralmente entre 2 e 4 da manhã, quando o mundo espiritual invisível está mais ativo e poderoso, com o coração acelerado, batendo descompassado e irregular, uma sensação física concreta de opressão no peito, como se algo pesado e sufocante estivesse literalmente pressionando seu tórax com força, dificuldade real de respirar profundamente e puxar ar suficiente, suor frio escorrendo pela testa e pescoço. O sonho em si, ou a experiência onírica específica que provocou esse despertar tão violento e traumático, geralmente contém elementos simbólicos muito específicos e reconhecíveis. Escuridão densa e opressiva que você pode quase tocar fisicamente com as mãos estendidas, sombras ameaçadoras e hostis que se movem nas periferias da visão sem nunca se mostrar completamente. E sensação clara e inconfundível de estar sendo perseguido ativamente por algo maligno que você não consegue ver completamente, mas pode sentir a presença. Ou então, experiências angustiantes de luta interior violenta, onde você está tentando gritar desesperadamente, mas não consegue emitir som nenhum da garganta fechada, tentando correr para escapar, mas suas pernas simplesmente não funcionam e não respondem. Tentando se defender fisicamente, mas seus braços estão completamente paralisados e inúteis. E isso não é um pesadelo comum e inofensivo causado por medo psicológico residual de algum filme de terror que você assistiu recentemente ou alguma notícia perturbadora que você leu antes de dormir e ficou na memória. Isso é uma manifestação simbólica, mas real do combate espiritual intenso que está acontecendo neste exato momento ao redor da sua alma no mundo invisível que nos cerca constantemente. Padre Pio explicava com clareza teológica profunda que quando o anjo vigilante vê a alma preciosa sob sua guarda, caminhando inconscientemente em direção perigosa a um pecado mortal, grave que pode destruí-la, quando ele observa atentamente a pessoa se aproximando perigosamente de uma influência demoníaca direta e destrutiva, ou quando ele percebe com alarme que a alma está prestes a entrar numa situação concreta que pode destruir completamente sua vida espiritual e talvez até sua salvação eterna. E ele tem a autorização expressa de Deus para intervir de forma dramática e urgente. E uma das formas mais eficazes que Deus misericordiosamente permite ao anjo usar é sacudir literalmente a alma através dos sonhos perturbadores, criando uma perturbação interior tão forte e inescapável, um desconforto tão intenso e persistente,
e que force a pessoa a acordar não apenas fisicamente do sono, mas também espiritualmente do torpor para o perigo iminente que ela não está conseguindo ver claramente com os olhos naturais. A própria Sagrada Escritura, a palavra inspirada de Deus, que não pode errar nem enganar, confirma essa realidade espiritual com clareza cristalina inegável. No livro de Jó, capítulo 33, versículos 14 a 16, está escrito com todas as letras: Deus fala de um modo, e depois de outro, mas ninguém presta atenção. Em sonho, em visão noturna, quando cai sono profundo sobre os homens, quando adormecem na cama, então ele lhes abre os ouvidos e lhes cela a advertência. Você percebe a profundidade dessa passagem bíblica? Deus está dizendo claramente que Ele tenta falar conosco de várias maneiras diferentes durante o dia, mas nós estamos tão distraídos, tão ocupados, tão preocupados com 1000 coisas urgentes que simplesmente não prestamos atenção adequada à voz dele. Hoje, então, Ele espera pacientemente à noite, espera o momento em que nosso corpo está descansando e nossa alma está mais receptiva e vulnerável. E nesse estado de vulnerabilidade, Ele abre nossos ouvidos espirituais e sela a advertência urgente que precisa chegar até nós. Deixe eu te contar uma história concreta e comovente que vai ilustrar isso de forma que você nunca mais vai esquecer pelo resto da vida. Havia um homem chamado Roberto, engenheiro civil bem-sucedido e respeitado, e morador de Porto Alegre, casado há 15 anos com a mesma mulher, pai dedicado de 3 filhos pequenos e dependentes, católico de berço que tinha recebido todos os sacramentos na infância, mas que nas últimas décadas havia se afastado gradualmente da prática séria da fé. Ele contou essa história anos depois num testemunho público emocionante que foi registrado em vídeo e preservado. Roberto relatou que durante várias semanas consecutivas, talvez 2 meses inteiros sem interrupção, ele vinha tendo o mesmo sonho aterrorizante todas as noites sem exceção. No sonho repetitivo, ele estava caminhando sozinho numa planície árida e completamente desolada, um deserto sem fim visível, quando de repente o chão sólido embaixo dos seus pés começava a rachar e desmoronar perigosamente. Ele tentava correr desesperadamente para escapar, mas não importava para onde ele corresse em pânico. O colapso progressivo do solo continuava se espalhando implacavelmente. Então ele via com horror paralisante um poço escuro enorme se abrindo bem à sua frente. Um buraco negro profundo que parecia não ter fundo visível. E uma força invisível, mas irresistível, começava a puxá-lo, arrastá-lo inexoravelmente em direção àquele abismo aterrorizante. Roberto tentava gritar desesperadamente pedindo socorro, mas nenhum som saía da sua garganta fechada. Tentava se agarrar a algo sólido, mas não havia absolutamente nada ao alcance das suas mãos estendidas. Enquanto estava sendo sugado para dentro daquele poço escuro sem fundo, ele ouvia risadas macabras e zombeteiras, vozes demoníacas que diziam: "Agora você é nosso, finalmente conseguimos você, não há mais escapatória." Roberto sempre acordava nesse ponto exato aterrorizante, às 3 da manhã em ponto todas as noites sem variação, com o coração explodindo no peito, em pânico absoluto incontrolável, as mãos tremendo violentamente, incapaz de voltar a dormir. Ele achou inicialmente que estava ficando louco, que talvez estivesse desenvolvendo algum distúrbio psiquiátrico grave que precisava de tratamento. Chegou a marcar consulta urgente com psicólogo, começou a tomar remédios fortes para a ansiedade, mas absolutamente nada resolvia o problema. Os sonhos continuavam vindo todas as noites com a mesma intensidade aterrorizante. Até que um dia, conversando casualmente com um colega de trabalho sobre qualquer assunto, Roberto mencionou de passagem que não estava dormindo bem por causa de pesadelos repetitivos estranhos. O colega, que era católico praticante e conhecia bem os ensinamentos profundos de Padre Pio, teve um discernimento imediato do Espírito Santo. Ele disse: "Roberto,
Você precisa procurar um padre urgentemente. Isso que você está descrevendo não é pesadelo psicológico comum. Pode ser um alerta espiritual grave. Roberto inicialmente resistiu à ideia, ou achou meio ridículo procurar um padre para falar de sonhos, mas a situação estava tão desesperadora que ele finalmente cedeu. Foi confessar-se pela primeira vez em mais de 20 anos com um padre idoso e experiente numa paróquia do centro da cidade. Na confissão, antes mesmo de confessar pecados específicos, Roberto contou sobre os sonhos. O padre, que tinha estudado exatamente esses ensinamentos de Padre Pio sobre os sinais angelicais nos sonhos, interrompeu Roberto no meio do relato e disse com uma firmeza quase assustadora: "Meu filho, pare de falar dos sonhos por um momento e me responda com total honestidade. Como está a sua vida espiritual real? Quando foi a última vez que você se confessou? Você está vivendo em estado de graça ou em pecado mortal?" Roberto começou a desmoronar emocionalmente. Com lágrimas escorrendo pelo rosto, ele confessou que havia parado completamente de frequentar a igreja há muitos anos e que não se confessava há mais de 2 décadas, que tinha se envolvido em negócios profundamente desonestos no trabalho que feriam gravemente sua consciência, mas que ele justificava cinicamente, dizendo que todo mundo na área de construção civil fazia a mesma coisa, que havia entrado em um relacionamento de infidelidade conjugal com uma colega de trabalho, traindo assim sua esposa fiel e seus votos matrimoniais sagrados, ou que recentemente tinha começado a se envolver também com práticas esotéricas e ocultistas perigosas, buscando prosperidade financeira através de simpatias e rituais que uma conhecida lhe ensinou. O padre ouviu tudo em silêncio profundo e grave. Quando Roberto terminou exausto emocionalmente, o padre disse com uma voz que misturava compaixão e firmeza: "Meu filho, seu anjo da guarda está literalmente desesperado, absolutamente apavorado, e tentando salvá-lo do inferno que você está cavando com as próprias mãos. Você está sendo arrastado espiritualmente para o abismo eterno, e ele está usando todos os recursos que Deus permite para sacudir você e fazê-lo acordar antes que seja tarde demais. Esse poço escuro no seu sonho é o inferno real esperando para te engolir se você continuar nesse caminho de pecado mortal. As vozes zombeteiras são os demônios que já estão calculando sua queda. Você precisa mudar de vida radicalmente agora. E não amanhã, não semana que vem, agora neste momento." Roberto finalmente entendeu. Confessou todos os seus pecados com lágrimas genuínas de arrependimento, recebeu a absolvição sacramental, comprometeu-se a mudar completamente. Terminou o relacionamento adúltero imediatamente naquele mesmo dia. Abandonou os negócios corruptos, jogou fora todos os objetos esotéricos. Os sonhos cessaram imediatamente naquela mesma noite. Mas nem todo sonho enviado pelo anjo da guarda é de advertência grave sobre perigos espirituais mortais. Existe um segundo tipo de manifestação angelical noturna que traz exatamente o oposto do medo e da urgência aterrorizante. Esse segundo sinal traz paz serena profunda, luz suave e acolhedora, e consolação sobrenatural para a alma que está atravessando um vale escuro de sofrimento intenso. E Padre Pio chamava esse de sonho de consolação e dizia que era uma das maiores misericórdias que Deus concede aos seus filhos aflitos quando eles estão passando por provações que parecem maiores que a capacidade humana de suportar. Quando você está atravessando uma dor aparentemente insuportável, quando acabou de sofrer uma perda devastadora que despedaçou seu coração em pedaços, e quando está enfrentando uma provação tão pesada que parece literalmente maior que suas forças humanas conseguem carregar, e então, uma noite, você sonha com uma presença luminosa incrivelmente consoladora, com uma figura angelical que não necessariamente fala palavras articuladas, mas que transmite diretamente para dentro da sua alma uma certeza interior absoluta de que tudo ficará bem no final. De que você não está sozinho nesse sofrimento terrível,
e de que Deus não te abandonou mesmo que você não consiga sentir a presença dele no meio da dor, esse é seu anjo, cumprindo a missão específica de consolador que Deus lhe designou. Uma senhora chamada Carmen, viúva de Curitiba, perdeu seu marido Antônio de 40 anos de casamento feliz em acidente repentino. A dor era tão profunda que não conseguia mais rezar, comer ou encontrar sentido para viver. Todas as noites dormia chorando, até que sonhou com luz dourada entrando pelo quarto, e dentro dessa luz havia presença que emanava amor tão intenso que ela nunca tinha experimentado. Não houve palavras, mas Carmen acordou com certeza inabalável de que Antônio estava bem, de que ela ainda tinha missão na terra. As lágrimas continuaram, mas agora misturadas com esperança. Ela voltou a viver e se tornou consoladora de viúvas. O terceiro sinal é o mais extraordinário. Padre Pio chamava de sonho de missão. Quando Deus quer te usar como instrumento para salvar outra alma, e Ele pode enviar seu anjo para te comissionar, te dar ordem celestial clara. Seminarista André, de São Paulo, sonhou 3 vezes que estava diante de igreja específica no interior, e voz dizia para procurar o padre porque ele precisava de ajuda espiritual. André obedeceu. Encontrou o padre que estava prestes a abandonar sacerdócio por crise de fé, e que na noite anterior tinha pedido a Deus um sinal. A chegada de André foi a resposta. Hoje aquele padre é missionário zeloso. E como saber se o sonho é do anjo? Examine o fruto. Se acordou com paz, desejo de rezar, sinal de que veio do céu. Avalie seu estado de graça. O conteúdo conduz à humildade ou ao orgulho? Busque orientação de confessor. Peça luz ao Espírito Santo. Antes de dormir, crie ritual de oração. Exame de consciência, perdão, gratidão, oração ao anjo. Quando acordar de sonho significativo, ore. Espírito Santo, se veio de ti, confirma. Anote detalhes. Depois de reconhecer um dos sinais, haja. Se foi alerta, confesse-se. Se foi consolação, agradeça. Se foi missão, obedeça. Os 3 sinais são expressões do amor vigilante de Deus, que não te abandona nem quando você dorme. Viva cada noite como oportunidade de comunhão com o céu. Santo anjo do Senhor, meu fiel companheiro, ilumina meus sonhos com a luz do céu. Quando Deus quiser me advertir de perigo, que eu reconheça teu sinal de alerta e responda com conversão urgente. Quando eu estiver sofrendo, que eu sinta tua presença consoladora. E se o Senhor quiser me confiar uma missão, concede-me obediência corajosa. Protege-me de ilusões demoníacas. Purifica meus pensamentos, me ensina a viver em estado de graça para estar sempre pronto a ouvir tua voz. Santo anjo do Senhor, ilumina meus sonhos e guia meus passos na vontade de Deus. Amém.